Olá, sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma semente do Evangelho. As sementes do Evangelho hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 12, amai vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Mas antes de refletirmos sobre o Evangelho, nós estamos estudando o livro Carta de uma Morta e vamos estudar hoje a lição de número 15. Veja bem o que diz a Dona Maria João de Deus. Reencontrando uma afeição do passado. Muitos encarnados que têm ouvido as diversas explanações quanto à vida dos espíritos nos planos da erraticidade, fazem uma falsa concepção do vocábulo, imaginando que a existência errática das entidades se processa por jornadas intermináveis, sem um objetivo definido, sem uma organização que regule o fenômeno das suas atividades nos espaços. Essa maneira de encarar a questão não é verdadeira, pois a vida no além decorre em um ambiente que, pelas suas características fluídicas, escapa à vossa compreensão. Já que, dentro do vosso meio, de matéria muito condensada, vos faltam as leis da analogia para que possais estabelecer uma comparação. Então, veja bem. Nesse momento, essa afeição do passado, ela lembra da casa dela, do ambiente, de como ela vivia, da família, ela lembra de tudo isso. Né? Por isso que ela traz essa afeição do passado, dos ambientes que ela percorreu quando ela estava aqui na Terra. E para complementar a nossa leitura, vamos aqui no capítulo 12, amai vossos inimigos, porque afinal de contas, ela também vai encontrar amigos e inimigos lá do outro lado da vida. Porém, aqui é um pouco diferente, pagar o mal com o bem. No item 3, vamos estudar algo bem interessante, quando o Evangelho nos convida a refletir sobre: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Veja bem. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo. Então veja bem, eu fiz as pazes com aquele irmão que se dizia inimigo, né? Mas eu não quero ele por perto de mim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Como ele disse, você não vai fazer de um inimigo no dia seguinte um amigo. É claro que isso também é uma construção dentro de você. Aos poucos você vai compreendendo, você vai buscando essa oportunidade, você vai liberando toda aquela mágoa, aquele rancor, aquela dor sentida, daquela inimizade, né? Daquela indisposição que você tinha com aquela pessoa. Então, nesse momento, né, você precisa entender um pouco sobre tudo isso que a gente está estudando, justo pelo fato de você buscar lá no capítulo 12, amai vossos inimigos, para entender tudo aquilo que você precisa fazer e percorrer para aceitar com humildade, abraçar esse inimigo, né? Por quê? Amanhã ele parte para o mundo dos espíritos. Ele não vai esquecer. Não pense que é assim. Veja o que diz a leitura no próximo parágrafo, tá? A ternura dá a entender confiança e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. Então, uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que não tem simpatia, né? Você chegou num grupo, numa casa espírita, num trabalho, e você não tem simpatia com aquelas pessoas que estão lá. A parte mais lógica disso, a primeira iniciativa, a sua atitude vai ser o de mudar dali, de buscar uma outra alternativa, né? E aqui ele diz, não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso, né? Pode acontecer
novamente, se é um caso recorrente, né? Então, todos os dias eu perdoo aquela pessoa, eu ajudo ela, né? Oro por ela, a gente faz as pazes, mas ela continua fazendo as mesmas besteiras como antes. Não é assim que a gente fala? É assim que acontece. Não é diferente. Porém, a nossa interpretação aqui é do nosso cotidiano, né? Eu tenho um irmão dentro de casa, ou meu esposo, ou minha filha, ou meu irmão, são teimosos, né? E eu tô ali. Nossa, eu vou ficar sem falar com vocês alguns dias para ver se vocês melhoram. Não, não pense que vão melhorar, que não vão, não. Melhora um dia, no dia seguinte está diferente, continua do mesmo jeito. Então vamos aproveitar essa oportunidade e fazer desse inimigo um amigo, mas um amigo diferente, né? Você não precisa estar carregando ele para cima e para baixo, mostrando que fez as pazes com ele. Não, não é isso que ele quis falar aqui. Aí ele fala, entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existe entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar, né? Então, eu combino com essa pessoa. Tudo que eu penso, ela concorda comigo. Mas já tem aquele outro que é do grupo da discórdia, né? Então, a gente quando está num ambiente, nem todo mundo pensa igual a você, né? Sempre vai ter aquele do contra, né? Aquele que vai jogar terra no negócio, não é assim, né? A gente trabalha aí na área material, né? Então, a pessoa chega para comprar um produto na sua mão, o outro lá na frente para derrubar o seu preço, ele vai, bota mais barato, né? E aí ele vai lá e compra. Só que ele comprou enganado. Quando ele retorna novamente, não, eu comprei mais barato lá, mas não valeu a pena. Entendeu? Então, tudo isso, gente, você precisa fazer uma analogia aí, né? Essa questão do cotidiano, da reflexão do evangelho, é o nosso cotidiano, o dia a dia nosso, né? Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. O seu coração bate diferente, o seu olhar é diferente. Você sente algo diferente que muda totalmente o seu semblante. Você já percebeu isso com outra pessoa? Ou até mesmo em você? Observa, tá? Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Imagina, imediatamente aquilo sobe, né? Aquela energia, aqueles fluidos, eles se misturam lá rapidinho. Parece que faz assim dá uma mexida, sabe aquela quando você coloca um prato de sopa que você coloca pimenta e você não consegue comer direito? É por aí, entendeu? Eu tô fazendo uma comparação simples, né? Para você entender essa questão da leitura de hoje, né? E que ele diz, o pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. Pensou, aconteceu. Eu estou no ambiente, se eu pensar contra aquela pessoa que ele não vai conseguir ou que vai acontecer alguma coisa, pode acontecer, porque o meu pensamento está focado naquela pessoa. Entendeu? Então, a quantidade de energia emanada ruim, ela condensa e é capaz de derrubar a pessoa, né? Então, isso é possível, tá, gente? O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que experimentamos a nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. O nosso coração fala tudo. Às vezes a pessoa me pergunta, Nancy, o que você acha? Eu devo fazer isso, fazer aquilo? Consulte o seu coração. Ele é o seu guia maior. Às vezes não é nem o seu pensamento, é o seu coração. Faça uma mentalização, vai lá no fundo do seu coração e diz, será se eu devo fazer isso? Será se chegou a hora de realizar essa tarefa que eu tanto desejo? Seu coração vai conversar com você. Isso você tenha certeza, tá? Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma mesma palavra para expressar diversas formas de sentimentos, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. E aqui nessa questão da língua, né, da palavra proferida, a gente tem que ter muito cuidado. Tem pessoas que ferem com o olhar. As palavras, elas ficam impregnadas na nossa mente, elas grudam lá no nosso arquivo mental e você não esquece. Quando você retorna através de um espírito amigo, de um instrumento numa casa espírita, você vai lembrar de tudo isso que aconteceu. Não se preocupe que você vai lembrar. Pode ter certeza, entendeu? E aqui ele diz o seguinte, amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural.
já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições. O mal que nos fazem é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Então, perdoou? Eu vou te perdoar porque fulano me pediu. Eu vou perdoar porque dessa vez você fez uma coisa mais simples, mas se você fizer novamente, eu não te perdoo. Não é dessa forma. Ou você perdoa ou você não perdoa, entendeu? Mas, na dúvida, perdoe. Mesmo que você imponha alguma condição de não estar ao lado dessa pessoa, de estar um pouco mais distante dele. Tudo bem, não tem problema, você pode fazer a sua escolha. Mais tarde você vai observar, né? Você vai fazer essa reflexão e vai entender que não vale a pena você estar impondo essas condições para a pessoa. Amar aos inimigos é não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. Enfim, pagar-lhes todo o mal com bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto estará segundo o mandamento: amai vossos inimigos. Estará seguindo o mandamento: amai aos vossos inimigos. Então, veja bem, nesse momento, a gente faz uma reflexão aqui rápida, né, sobre essa leitura. Veja bem, Dona Maria João de Deus traz lá aquela reflexão linda e maravilhosa, né, das impressões que ela teve, que ela traz, né, dessa afeição que ela teve lá no mundo espiritual, observando, né, as paredes do ambiente que ela estava, tudo que era construído ao redor dela, né, as pessoas, né, tudo que ela poderia manuseá-lo ali naquele momento como espírito, ela percebe uma afeição da sua casinha na terra. E veja bem quando a gente fala de um inimigo, né? Imagina você tendo que pedir perdão para ele no mundo espiritual depois que ele passa dessa para outra vida. Vai ficar muito mais difícil. Então, na dúvida, aproveite essa oportunidade hoje. Aproveite esse momento sublime em nossas vidas. Santo Agostinho diz que a medida do amor é amar sem medida. Então, ame, abrace essas pessoas, peça perdão, né? A humildade, eu sei que é difícil exercitar essa virtude, mas você consegue. Então, nesse momento, com essa musiquinha ao fundo, a gente vai agradecendo devagarzinho aqui os nossos seguidores e amigos que assistem às nossas sementes do Evangelho todos os dias. Até o nosso próximo encontro.